Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2026. Deus pôs no meu coração a sua palavra em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui está a verdadeira profecia. O jornal mais atualizado, podemos dizer assim, que é a palavra de Deus, mais atualizada do que qualquer jornal. E Deus tem mostrado aqui, meus irmãos, o que está acontecendo na terra nestes últimos dias, como diz o apóstolo João. Filhinhos, estamos na última hora. E vemos, meus irmãos, como tem se multiplicado a violência na terra. Homicídios, feminicídios, homens tirando vida de mulheres, tanta coisa ruim acontecendo, corrupção, propina. Então nós vemos, meus irmãos, para se cumprir a palavra de Deus, Deus já alertou que tudo isso iria acontecer. Porque haverá homens, pessoas, humanos, amantes de si mesmos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E vimos há pouco tempo a justiça americana abrindo os arquivos desse homem chamado Epstein. E ali coisas abomináveis faziam a elite. Coisas abomináveis. Até sacrifícios de criança. Como já existiu nos tempos antigos, meus irmãos, isso não é novo. No final da sua vida, Salomão se desviou dos caminhos de Deus, amou muitas mulheres, mulheres estranhas, e a Bíblia diz que Salomão sacrificava crianças a Moloque. São coisas terríveis. O homem sem Deus é semelhante aos animais que perecem. E estas coisas, meus irmãos, Deus tem colocado na mesa, tem mostrado, porque nada fica encoberto aos olhos de Deus. Nada fica escondido por muito tempo. E Deus coloca para fora, Deus revela, Deus mostra. O Senhor Jesus disse em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tamanha é a crueldade que se tem feito na terra por causa do poder. O poder, a soberba, o dinheiro, o homem já não tem mais o que fazer. Como Salomão descreve que Deus lhe deu tudo ele tinha funcionários, ele tinha plantações, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo ao seu favor. Tudo, não faltou nada. 1000 mulheres. Ele teve tudo na vida. E no final Salomão se desviou, foi o homem mais sábio na face da terra. E o Senhor Jesus disse certa vez que aqui está quem é maior do que Salomão. Somente Jesus, meus irmãos, Cristo, o homem perfeito, que pisou nesta terra. O único que nunca pecou. O único que recusou
as propostas de Satanás na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4. E vemos que Salomão, na sua ociosidade, nos deleites da sua vida, na sua sabedoria, no seu dinheiro, nas suas mulheres, chegou ao ponto que não tinha mais o que preenchesse. A dopamina já não era suficiente. Quanto mais dopamina a pessoa precisa. E aquilo lá já não vai ser mais suficiente para satisfazer. E aí Salomão se desviou. Amou muitas mulheres e acabou se desviando e fazendo o que era abominável aos olhos de Deus. Então nós vemos, meus irmãos, a tamanha crueldade, a tamanha maldade, né? Que nós vemos que tem acontecido nesta terra. Não é diferente da história de Salomão, não é diferente da história dos Moabitas. E estas coisas têm sido reveladas. Muitas vezes a mídia, ela encobre, ela não fala totalmente a verdade. Mas Deus é aquele que nos alertou, nos avisou e tem mostrado as atrocidades, porque Deus não deixa nada escondido. Nem os pecados de Davi Deus escondeu. Está escrito lá na Bíblia, os pecados de Davi, o seu adultério com Batseba. Então Deus não deixa nada escondido. E são coisas terríveis, meus irmãos. Há pouco tempo atrás, na cidade de Garanhuns, eles estavam fazendo coxinha com carne humana. Então nós vemos as atrocidades que têm acontecido na terra. No Sudão, ali no Sudão, na África, na Nigéria, eles estão enterrando cristãos vivos, torturando, queimando, exterminando, tirando as suas vidas. Eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo e por causa da sua fé estão sendo mortos, muitos torturados. Coisas terríveis têm acontecido na terra. Mas o Senhor Jesus disse: não temais aquele que mata o corpo, que pode matar o corpo, mas depois não pode fazer nada. Antes temei aquele que não só pode matar o corpo, como lançar a alma no inferno. Então o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que fazem atrocidades. Todos aqueles, os abomináveis, irão sofrer no castigo eterno, no lago de fogo e enxofre, porque o inferno dará os seus mortos, serão julgados e lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Ali Deus despejará a sua ira sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça que Deus tem visto na face desta terra, porque nada está escondido dos olhos de Deus, porque os seus olhos são como chamas de fogo, os seus olhos percorrem toda a terra, e Deus tem visto as atrocidades, porque dos pequeninos é o reino de Deus, mas Deus tem visto a maldade do ser humano na face da terra, desta elite. Mas naquele dia, na vinda do Senhor Jesus, eles dirão aos montes, montes e outeiros, cair sobre nós, porque não podemos suportar a sua ira. Não irão suportar a ira de Deus, vão se esconder dos seus bunkers debaixo da terra, mas não vão suportar a ira de Deus naquele dia. Toda a injustiça que praticam será julgada por Deus e condenada. Nada escapará. Nada escapará, meu irmão, minha irmã. E Deus nos alertou. Em Mateus 24 está escrito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, meus irmãos, perseveremos no amor de Deus. Perseveremos e olhemos para Jesus, autor e consumador da fé. Olhemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lá na glória, lá no céu, o imundo não passará, o abominável não entrará, aqueles que praticam homicídio não entrarão. Não entrarão, meus irmãos. Em Apocalipse está escrito:
em 21 de Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E vemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo também alertando a Timóteo sobre a apostasia, que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a cientologia, músicas profanas, músicas que diz que é músicas de adoração a Deus, mas é adoração aos demônios. Coisas abomináveis têm acontecido na terra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus quer de nós, meus irmãos, diante desta palavra, diante das atrocidades, diante das coisas cruéis que têm acontecido na terra, Deus quer a nossa perseverança. A diferença do cristão e a diferença do ímpio. Quem é de Deus, pratica a justiça de Deus. Quem não é de Deus, pratica o mal. Mas quem é de Deus, mesmo que sofrendo perseguições, não nega o nome do Senhor Jesus. Somos cartas lidas. Somos o bom perfume de Jesus Cristo. Vamos perseverar, meus irmãos. Estamos já na reta final. Estamos na última hora, pouco tempo. A grande tribulação está chegando na terra. O iníquo vai se manifestar em breve. O homem do pecado, Satanás, irá reinar nesta terra por um pouco de tempo. Mas depois Deus, o Senhor Jesus, o lançará no lago que arde com fogo e enxofre. De lá nunca sairá. Será atormentado de dia e de noite, Apocalipse capítulo 20, pelos séculos dos séculos. E esta palavra, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás. Lá naquela época já existia muitas atrocidades. Naquela época já existia perseguição. Cristãos foram queimados vivos no Jardim de Nero. Foram comidos por leões no Coliseu de Roma. Estevão morreu apedrejado. Tiago morreu a fio de espada. Cristo foi crucificado. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vemos, meus irmãos, pessoas surtando, pessoas esfaqueando do nada, agredindo, matando, tirando vidas. Coisas terríveis têm acontecido na terra. Porque haverá homens, pessoas amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Vemos essa divulgação destes arquivos de Epstein, a crueldade, meus irmãos, de ceifar a vida de criança, pedofilia, sacrifício, coisas tenebrosas. Este arquivo de Epstein está sendo divulgado na mídia, na internet, porque a mídia encobre. Coisas terríveis, meus irmãos. E aqui vemos, sem amor, cruéis. Pessoas cruéis, sem amor, implacáveis, infiéis nos seus contratos. Casa separa por nada. Marido agredindo mulher, tirando a vida da sua esposa, da sua namorada. Coisas terríveis, meus irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui no versículo 4 diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Vimos há pouco tempo um aí, dono da Microsoft, tendo aparência de piedade, mas e a crueldade, meus irmãos? Fazia parte dessa seita canibalista, essa seita de canibais, pessoas grandes nomes aí de cantores, políticos, homens de influência, que foram divulgados nesta lista de Epstein, Jeffrey Epstein, que já está morto.
E dizem que é só a ponta do iceberg. É tanta crueldade, meus irmãos, que... Por isso que o Senhor Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Os homens hoje em dia têm poder, têm dinheiro, têm poder, armas potentes, armas nucleares, armas climáticas, armas que fazem chover, tecnologia que faz chover, faz vento, faz furacão. Se eles quiserem, eles fazem terremoto. Se eles quiserem, eles fazem maremotos, tsunamis. Eles têm as armas. Eles manipulam o clima. Mas esse poder que o homem tem, que países poderosos têm, foi Deus que deu. O Senhor Jesus disse para Pilatos: nenhum poder teria se do alto não lhe fosse dado. Então Deus deu este poder. Em Apocalipse 17 diz que Deus pôs no coração deles para que cumpram o seu intento, os seus propósitos. Apocalipse 17. Então foi Deus que colocou no coração do homem, é Deus que deu o poder para estes homens reinarem, para esses homens governarem esses países poderosos. Mas vai ser abatido. A grande Babilônia será abatida. David Wilkerson, antes de morrer, ele escreveu no seu livro Toque a Trombeta em Sião, se não me engano, fala sobre a trombeta, e ali ele fala que os Estados Unidos, Deus vai castigar esta nação por causa da maldade que eles criaram e espalharam para o mundo, os seus filmes macabros, os seus filmes de terror, os seus filmes pornográficos, os seus alimentos destruidores. Então diz que Deus vai fazer justiça nesse país. Deus vai fazer justiça nesses homens grandes, poderosos, esses homens que destroem a terra com as suas armas, com o comunismo, com toda a sua crueldade. Hitler não existe mais hoje. Então Deus vai fazer justiça na terra no tempo certo. Nada fica impune por muito tempo. Nada fica impune, meus irmãos. A igreja será perseguida, iremos ser perseguidos, mas iremos triunfar com a volta do Senhor Jesus no final da grande tribulação. Então fique firme, meu irmão, minha irmã, por causa de perseguição, por causa de qualquer coisa. Não abandone a sua fé, não. Veja os irmãos lá da Nigéria, do Sudão, sendo enterrados vivos, meus irmãos, sendo mortos, sendo torturados, e não negaram a sua fé em Cristo. Por causa de qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, não desista da fé. Por causa do homem, olhe para Jesus. Persevere na fé, medita em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Se fortaleça na palavra de Deus, na oração, nos testemunhos, no sofrimento da irmandade que está espalhada em toda a terra, que tem sofrido, como diz o apóstolo Pedro. Os irmãos espalhados por toda a terra, que moram na China, que moram no Oriente Médio, que moram nesses países comunistas. Muitos Deus tem guardado, outros Deus tem permitido que sejam tiradas suas vidas, mas abrem os olhos na eternidade. Porque, meus irmãos, o sofrimento que espera para essa gente que não se arrepender é inimaginável. O sofrimento do inferno e do lago que arde com fogo e enxofre é inimaginável. O sofrimento desta terra não se compara com o sofrimento da condenação eterna que Deus dará àqueles que não se arrependerem. Então não negue a sua fé por nada. Sofra como cristão. Padeça pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E no final da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e no céu aparecerá o sinal do Filho do Homem como relâmpago do oriente ao ocidente, e ele virá com resplendor e com glória, com a trombeta do arcanjo, a trombeta de Deus, e enviará os seus anjos, miríades de anjos para buscar nós. Os que estiverem vivos, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros,
e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares arrebatados desta terra, no final da grande tribulação, em Mateus capítulo 24. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Saiba que o que está acontecendo na terra, toda esta maldade, corrupção, um quer esconder do outro, um quer encobrir o outro, um quer proteger o outro. Isso não vai durar por muito tempo. A verdade sempre vai aparecer. Deus não vai deixar nada escondido. Para mostrar que o ser humano sem Deus é pior do que um monstro. Para mostrar que o ser humano sem Deus é diabólico, é casa de Satanás. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Fique firme em Cristo Jesus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos servir a Deus, continuar servindo a Deus, amando o próximo, fazendo o bem. Não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. E ainda que o nosso tabernáculo se desfizer nesta terra, meus irmãos, temos um edifício. A Bíblia fala, se esse tabernáculo, se esse corpo carnal nosso se desfizer, for morto, temos um edifício. Temos a casa do Pai. Teremos um corpo glorificado, um corpo como um corpo de anjo, glorificado. Isso aqui tudo vai passar, meus irmãos. O mais precioso está dentro de nós, é a nossa alma. Nosso corpo é apenas um instrumento, um vaso, um tabernáculo. Mas o mais precioso é a nossa alma. Entregue a tua alma ao Senhor Jesus Cristo. Faça um concerto com o teu Deus. Não adie mais a salvação, porque este mundo está reservado para o fogo, para o dia do juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso aqui se findará. Cristo voltará. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor já nos alertou, meu Pai, que nos últimos dias coisas terríveis iriam acontecer na terra. Mas o Senhor está conosco até o fim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco. O Senhor está com este ouvinte, com esta pessoa, Pai. E nos fortalecerá. Estará conosco até o fim. Pai Santo e glorioso, dá força para este meu irmão, esta minha irmã que está fraco. Estão sem forças, meu Pai, para caminhar. Por causa das atrocidades que têm visto. Por causa das decepções e frustrações. Por causa da maldade, Pai. Mas o Senhor nos alertou que neste tempo o amor de muitos esfriará por causa da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai Santo e glorioso, nos ajude, Pai, a perseverar até o fim, a combater o bom combate, a olhar somente para Jesus Cristo. Ó Deus, fortaleça esta pessoa, Pai, que está sem forças, fraca, com seus joelhos desconjuntados espiritualmente, com as suas mãos fracas, sem força para orar, sem força para meditar na Tua palavra, Pai. Ó Deus, fortaleça esse meu irmão, esta minha irmã, pelo amor do Teu santo nome. Seja com esta pessoa, Pai. Entra com a Tua provisão na vida desta pessoa, aquilo que ela precisa, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, o Senhor nos ajudará em tudo. Prospera, Pai, abençoa o trabalho da mão desta pessoa, abençoa esta casa, esta família. Ó Deus, coloca amor nos seus corações. Coloca amor nos nossos corações. Esses últimos dias, meu Pai, para que possamos brilhar como a luz nesta terra, para que possamos temperar como o sal nesta terra, Pai, diante de tanta crueldade. Que o Senhor possa ser glorificado, meu Pai, diante de tanta crueldade que temos visto na terra.
Ó Deus, seja glorificado através de nós. Seja glorificado através da tua igreja, Pai. Para que os homens vejam que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Pai Santo e Justo, abre os olhos daquele que está fechado, aquele que está cego, Pai, preso em grilhões, preso nas mãos do diabo. Ó Deus, liberta. Ó Senhor, abençoa. Ó Senhor, perdoa os seus pecados, as suas transgressões e iniquidades. Perdoa os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Ó Deus poderoso e santo, encha do teu Espírito Santo esta pessoa, Pai, que está fraca. Encha do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos perseverar na fé, batalhar pela fé, para que possamos resistir o mal, resistir às perseguições, resistir o diabo, para que possamos suportar o que está por vir, Senhor. Suportar as pragas, as pestes, as crises, a fome, a perseguição que vier, Senhor. Nos dê força como o Senhor deu para Estevão. Nos dê força como o Senhor deu para os teus servos do passado, Senhor. Ó Deus poderoso, o Senhor é o nosso Deus, nosso libertador. Seja glorificado em nossas vidas, ó Deus poderoso e santo. Nos reveste de Cristo Jesus, ó Pai. Nos reveste, Senhor, do teu poder, ó Deus poderoso. Ó Deus, revista esta pessoa que está fraca, Senhor. Revista do teu Espírito Santo, ó Deus poderoso e santo. Fala com esta pessoa em sonhos, Senhor. Fala com esta pessoa pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, faz arder este coração. Traz de volta a tua presença, Senhor, como os discípulos foram visitados pelo Senhor Jesus Cristo no caminho de Emaús, como no dia de Pentecostes, Senhor, o Senhor veio como um vento veemente, ó Deus poderoso. Vem com a tua presença nesta vida, Senhor. Fortalece esse meu irmão, esta minha irmã. Fortalece esta pessoa, Deus poderoso e santo. Adestra essas mãos para a batalha, Senhor, dá poder. Nos últimos dias derramarei sobre vós o meu Espírito, ó Deus poderoso. Derrama do teu Espírito sobre toda a carne, ó Deus da glória. Derrama do teu Espírito, ó Senhor, sobre esta pessoa fraca, Senhor Deus poderoso. Derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo sobre cada um que está ouvindo esta oração, ó Deus. Dá poder, Senhor Deus poderoso. Fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã. Receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Confie em Deus. Cristo está conosco. Jesus Cristo está contigo. Está neste vale, neste deserto. Ele está na fornalha. Ele estará conosco todos os dias, em meio a perseguições, em meio a pestes, em meio ao que vier, ao que tiver de vir. Cristo está conosco. Ele estará conosco até o fim. Ele estava com João na ilha de Patmos. Ele estava com Paulo quando ele foi levado para o tribunal em Roma. Ele diz que todos abandonaram ele, mas Cristo estava com ele. Jesus Cristo estava com Paulo, estava com João. Está contigo, meu irmão, minha irmã. Está conosco. O Senhor Jesus está conosco. Glória, glória a Deus. Mais um pouquinho de tempo, Cristo voltará. Eis que ele virá com poder e grande glória. Cristo virá com poder e grande glória entre as nuvens dos céus. E ele virá buscar o seu povo limpo de mão e puro de coração. Aqueles que perseveraram até o fim. Aqueles que não negaram o seu nome em meio à perseguição. O Senhor voltará a buscar a sua igreja, a buscar o seu povo remido nesta terra. Ele voltará e enxugará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Nada de ruim haverá mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo atravessou aquela casa onde estavam os discípulos com medo da perseguição. Ele atravessou as paredes daquela casa e assoprou. Recebei o meu Espírito. Ele assoprou. Ele deu a sua paz. Paz seja convosco.
Que a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, esteja conosco, meus irmãos, para suportarmos o que vai vir sobre esta terra. Cristo estará conosco. Acesse os nossos canais de pregação que o Senhor preparou, meus irmãos, para a gente ouvir a palavra do nosso Deus que tem nos ensinado a cada dia. As nossas redes sociais no YouTube, Facebook, no TikTok, Quai, Instagram. Servo de Deus, Cláudio Martins. Meus irmãos, a Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Se nós não nos encontrarmos aqui, nos encontraremos na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor, meus irmãos. Deus sempre será o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que nos livra da angústia. É Ele que nos fortalece a cada dia. Nós não viemos este mundo por acaso não, meus irmãos. Nós viemos nesse mundo aqui para vencer, para lutar, para guerrear, para glorificar o nome do Senhor. E um dia sair dessa terra aqui e entrar pelas portas de Jerusalém celestial. Então fique firme, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam é inimaginável. A alegria que nos está proposta. A eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não negue a Cristo por nada. Por nenhum sofrimento desta terra, por nenhuma perseguição, por nenhuma doença, peste, seja o que for, meus irmãos. Vamos permanecer firmes, pela vida ou pela morte, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, o amor do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e os conselhos da Tua Palavra permaneça nos nossos corações, para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém.